A igreja que acabou com a minha vida. Meu nome é Cecília. Eu cresci sendo criada pelos meus avós. Eles eram pessoas simples, tementes a Deus. E desde muito pequena eu aprendi o que era fé dentro de uma igreja. Naquele tempo, eu acreditava que a casa de Deus era o lugar mais seguro do mundo. Mas hoje, eu sei que o mal pode morar até debaixo de um altar. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Primeiro, perdi o meu avô. Um ano depois, a minha avó. E foi como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Eu era só uma menina, e de repente não tinha mais ninguém, a não ser o meu pai. Ele era pastor. Pelo menos, é assim que ele se apresentava. Tinha aberto uma igreja própria e dizia que tudo era obra de Deus. Mas, desde o primeiro dia em que pisei lá, algo dentro de mim gritava para sair correndo. O ar era pesado, as orações pareciam gritos, e eu não conseguia sentir paz nenhuma naquele lugar. Mesmo quando dizia estar passando mal, o meu pai me obrigava a ir. "Filha de pastor não falta culto", ele dizia. E eu obedecia, porque tinha medo. Os meses foram passando e um dia eu conheci um rapaz. Ele também frequentava a igreja. Era bonito, gentil e sempre se aproximava dizendo que queria orar comigo. Aos poucos fomos ficando próximos. Depois de uns 3 meses, ele me pediu em namoro. Meu pai não gostou, mas não disse nada. Só ficou mais frio comigo. E eu, adolescente e carente, achei que estava vivendo uma história de amor. Numa noite de domingo, depois do culto, ele me convidou para lanchar. Pedi permissão ao meu pai e ele deixou. Lembro que até achei estranho, porque ele nunca deixava eu sair. Mas naquele dia, ele apenas disse: "Pode ir, minha filha. Vai com Deus." Se eu soubesse o que estava por trás daquele "vai com Deus", eu teria ficado em casa. Durante o caminho, comecei a me sentir estranha. Minha cabeça girava, o corpo ficou pesado. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele olhou para mim e disse: "Relaxa, minha preta. Essa noite vai ser a melhor noite das nossas vidas." Essas foram as últimas palavras que eu ouvi. Depois, tudo ficou escuro. Acordei no meu quarto. Não lembrava de nada. Nem como cheguei em casa, nem quem me trocou de roupa. Meu corpo doía e eu sentia um gosto amargo na boca. Naquele dia, o meu pai me tratou diferente. Ele estava carinhoso, quase feliz. Mas eu não entendi o porquê. Alguns dias depois, no meio de um culto, eu desmaiei. Quando acordei, estava deitada no chão, com várias pessoas ao meu redor. Fui até o meu pai e perguntei o que tinha acontecido. Ele não respondeu. Apenas pegou o celular, me mostrou um vídeo e disse: "Isso foi o que aconteceu." No vídeo eu estava diferente. Falava com uma voz grossa, distorcida. Dizia que ia matar todo mundo ali. Meu corpo se contorcia, os olhos viravam e o meu pai aparecia tentando me libertar. Mas eu não lembrava de nada. Desde aquele dia começou o meu inferno. Toda semana era a mesma coisa. Eu apagava, acordava com o corpo cheio de ruchos e marcas, e o meu pai dizia que o demônio estava resistindo à libertação. E a igreja dele cada vez mais enchia de gente. As pessoas vinham para ver a menina possuída. Vinham para assistir aos gritos, às contorções e para ver o poder de Deus agindo.
E ele lucrava com isso. Depois, começou a receber pessoas em casa. Elas vinham para consultar o que vivia dentro de mim. E sim, o meu pai cobrava por isso. Cobrava caro. Eu era usada como um instrumento, um espetáculo. Foram 10 anos da minha vida vivendo assim. 10 anos entre desmaios, rituais e dor. Até que um dia, exausta, eu pedi a Deus para morrer. Eu pesava 39 quilos. Meu cabelo tinha caído todo. E a única coisa que eu sentia era medo. Medo de dormir, medo de acordar, medo de mim mesma. Mas Deus me mandou ajuda. Uma amiga que frequentava outra igreja apareceu na minha vida. Contei tudo para ela e ela me disse: Cecília, enquanto seu pai continuar usando a sua dor para enriquecer, você nunca vai se libertar. Aquelas palavras me abriram os olhos. Tudo fazia sentido. Meu pai tinha prosperado às custas da minha desgraça. Tinha comprado carro, casa, ajudado a madrasta com cirurgia, tudo com o dinheiro da libertação da filha. Resolvi ir com essa amiga na igreja dela. Fui tremendo. Mas lá, nada aconteceu. Nenhum desmaio, nenhuma voz, nada. Era como se eu tivesse sido liberta de uma vez. Foi ali que eu percebi que tudo aquilo só acontecia na igreja do meu pai. Pouco tempo depois, aluguei uma kitnet e saí de casa. Meu pai ficou furioso. E quando viu que eu não tinha mais poder nenhum, começou a me perseguir. Pagava pessoas para deixarem trabalhos, velas e oferendas na frente da minha porta. Dizia que eu estava amaldiçoando a própria família. Eu vivia exalçada. Até que um dia, durante um culto de oração na nova igreja, uma mulher que eu nunca tinha visto me abraçou chorando e disse: Deus viu tudo o que fizeram com você, e Ele vai te mostrar a verdade. Uma semana depois, eu sonhei. No sonho, eu vi o que aconteceu naquela noite em que eu apaguei no carro. O meu namorado me levou para um galpão. Lá estavam ele, o meu pai e mais uns homens. Eles falavam numa língua que eu não entendia, e havia um bode preto enorme amarrado. Colocaram meu corpo nu sobre um pano vermelho, cheio de velas, e começaram um ritual. De repente, o bode ficou de pé. E riu. Riu como um ser humano. Um dos homens disse: Vamos fazer o sacrifício. Cortaram a garganta do animal e o sangue jorrou sobre mim. Abriram minha boca e despejaram o sangue lá dentro. E então, me violentaram. Um por um, inclusive o meu pai. Acordei gritando. Passei dias sem comer, sem dormir, até que chamei o meu ex-namorado para conversar. Quando ele chegou, eu olhei bem nos olhos dele e disse: Eu já sei de tudo. Quer me contar mais alguma coisa? Ele ficou branco e confessou. Disse que o meu pai pediu aquilo em troca de prosperidade. Que aquele ritual foi um pacto. E que depois daquilo, tudo na vida dele começou a dar certo. Faculdade, emprego, dinheiro. E o meu pai também prosperou. Enquanto eu fiquei com o peso da maldição. Entrei em depressão. Perdi tudo. Trabalho, amigos, saúde. Mas de algum jeito, Deus ainda tinha planos para mim. Com a ajuda da minha amiga, voltei a estudar. Fiz um curso técnico, comecei a trabalhar em um hospital e depois entrei na faculdade de enfermagem. Comprei uma moto, aluguei uma casa melhor e aprendi a viver sem medo. O meu pai perdeu tudo: a igreja, o dinheiro, o respeito.
teve um AVC e ficou acamado. Hoje mora com uma filha de outro relacionamento. Eu o perdoei. Não por ele, mas por mim. Porque o perdão foi o que me libertou de verdade. E o meu ex-namorado? Morreu num acidente de moto. Hoje, quando olho para trás, eu vejo quanto mal tentou me destruir. Mas Deus me devolveu a vida. E é por isso que eu digo: nem toda igreja é casa de Deus. E nem todo pastor é homem de fé.